Cromossomo em Foco, construindo uma comunidade engajada com a citogenética. Uma produção Trissomia Livre, novo conceito para aprender citogenética. Nossa conversa será sobre carreira, mundo acadêmico, corporativo e habilidades do futuro. E neste episódio eu conversei com Marina Quaglio, designer de carreira e fundadora da DTFlex, design tático de carreira, mentora multigeracional de carreira, LinkedIn e habilidades do futuro. Bom, além de bióloga e empreendedora, ela foi reconhecida pela revista Você S.A. como profissional carreira múltipla em 2019. O tema principal da conversa será: você sabe apresentar suas habilidades ao mercado de trabalho? Cromossomo em Foco. O podcast Cromossomo em Foco é produzido por Trissomia Livre, novo conceito de aprender citogenética, apresentado por mim, Bruno Faulingamba, biólogo e citogeneticista. O Cromossomo em Foco tem o apoio de Citogen Biotecnologia, inovando e mantendo a tradição, Solútil Diagnósticos, soluções diagnósticas integradas, Infocito, soluções em citogenética humana, o Max Lab, testes genéticos, orientação genética, plataforma de exames genéticos, segunda opinião e aconselhamento genético. Cromossomo em Foco, construindo uma comunidade engajada com a citogenética. Marina, seja muito bem-vinda ao Cromossomo em Foco. Muito obrigado pelo seu tempo, disponibilidade. E para esse encontro, já vou iniciar com 2 pontos. Bom, primeiro, apresente-se melhor, quem é Marina de verdade, como que aconteceu toda a sua jornada. E depois, a primeira grande pergunta: quais as principais diferenças do ambiente acadêmico para o ambiente corporativo? Seja bem-vinda. Obrigada, Bruno. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. É uma honra participar aqui do podcast e a gente poder falar sobre carreira do mundo acadêmico. Então, obrigada mesmo. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito bacana. Então, eu sou Marina Quaglio, eu sou designer de carreira, sou mentora multigeracional, né? Às vezes as pessoas olham isso e falam: meu Deus, o que é isso, né? Significa que eu atendo e ajudo profissionais de todas as gerações, né? De todas as idades. Sou mentora de profissionais carreiras múltiplas também. Eu tenho hoje uma plataforma de tecnologia que analisa dados de carreira para ajudar esses profissionais a se posicionarem no mercado de trabalho do futuro, usando suas melhores habilidades. Sou palestrante, escritora, participo aí de alguns projetos, né, de liderança feminina, igualdade de gênero. Trabalhei por mais de 20 anos no corporativo e eu empreendo hoje na DTFlex há 6 anos, né? E eu fundei a DTFlex efetivamente em 2018. E ao longo desses anos, né, eu fui me especializando aí nessa questão das carreiras, na autovalorização, né? E esse olhar aí de habilidades para o mercado do presente e do futuro. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, que eu queria contar, né, que minha formação... Eu sou bióloga de formação, né? Fiz colégio técnico em bioquímica, lá em Campinas, na ETCAP. Então, de alguma forma, eu sempre estive envolvida, né, nesse mundo acadêmico. Uma das minhas primeiras experiências profissionais, né, ainda do colégio técnico, eu trabalhei, né, no antigo laboratório de luz síncroton, né, que existe, né, até hoje, só que com outro nome, né, o CNPEM, que é o Centro Nacional de Pesquisa de Energia e Materiais. Fui bolsista FAPESP, né, antes de entrar para a faculdade, cheguei a participar do projeto de Chilela, fastidiosa, né, participei, aí tem o nome em 2 artigos, e depois fui trabalhando, né, em outras empresas de biotecnologia, né, trabalhei na Lelix, que era uma empresa privada do Grupo Votorantim em Novos Negócios. Então, assim, apesar, né, de eu não ter mergulhado na vida acadêmica, né, de não ter mestrado e doutorado, eu sempre convivi nesse ambiente, né, então tenho amigos até hoje, né, sempre acompanho
a carreira desses amigos, de pesquisadores que eu acabei conhecendo durante todos esses anos. E aí, então, né, com o tempo, eu acabei migrando, né, saí, como eu trabalhei muitos anos no agronegócio, acabei saindo, né, da ciência, depois fui para a indústria, trabalhei muitos anos, né, no agronegócio dentro de biotech, e depois fiz uma transição de carreira aí para áreas, né, mais comerciais e de negócio. Então, um pouquinho aqui da minha história para falar também, né, que eu gosto de falar sobre esse tema acadêmico. Bruno, essa sua pergunta é muito boa, né? A gente pensar aí quais são as principais diferenças entre o ambiente acadêmico e o ambiente corporativo. Eu trouxe aqui 5 aspectos. O primeiro aspecto que a gente pode levar em consideração são os objetivos. Enquanto a gente olha para a academia, a gente está falando ali um ambiente que tem um objetivo de educar, de formar indivíduos, né, de formar professores, pesquisadores, enquanto na empresa, né, ela está ali para gerar lucro, né, ela tem acionistas, então ela está ali naquele movimento para fornecer um determinado produto, um serviço, né, ela quer atender aquele cliente que espera ali, né, uma alta qualidade. Então, as dinâmicas, quando a gente olha, né, os objetivos de cada um deles, a gente já vê aí uma grande diferença. O segundo aspecto seria a hierarquia, né? Então, dentro da academia existe uma hierarquia, mas a gente pode dizer que ela é menos rígida, porque a gente pode ver, né, uma relação ali entre professores e alunos interagindo, né, e se conectando de uma forma muito mais colaborativa. Então, existe ali uma liberdade um pouco maior. Enquanto essa hierarquia dentro das empresas, elas já são bem mais definidas, né? Tem uma definição clara dos papéis, das responsabilidades, né? Você não pode ultrapassar a responsabilidade do outro, né? O escopo de outra área. Então, tem realmente ali alguns limites. Terceiro aspecto, que acho que é importante a gente dizer, é com relação ao ritmo de trabalho. Né? Então, quando a gente olha para a academia, ele pode ser mais flexível, né? Ele pode ter, inclusive, picos de dedicação. Então, vamos imaginar, eu estou fazendo aqui meu experimento, né? Ele vai exigir que eu me dedique, né? Às vezes, dias, semanas, meses, né? De uma forma muito mais intensiva, né? Principalmente quando a gente está falando de experimentos, né, que envolvem materiais vivos, né, algum animal, planta, né, ou algum reagente que pode degradar. Então, o fato é que, no momento, né, esse pico de dedicação, então, em alguns momentos eu vou ter que me dedicar muito, mas em outros momentos eu posso ter períodos com menor intensidade, né, isso dentro da academia. Então, é uma dinâmica um pouco mais flexível. Enquanto no mundo corporativo, o ritmo é constante, ele é acelerado, né, tem um monte de ação entrando o tempo todo, uma cobrança muito grande, né, por prazos, então acaba sendo um ambiente um pouco mais rigoroso. Quarto aspecto, com relação a recursos, né? Então, a academia, em alguns momentos, pode ter menos recursos, né? Vai depender do projeto, da faculdade, da universidade, né? Às vezes até algum programa do governo. E nas empresas, geralmente, né, a gente tem aí mais recursos, né? Tem incentivos maiores, né? Investimentos em tecnologia, em mais pessoas para fazer aquela determinada atividade, né? Então, acaba sendo um ambiente ali mais rico, né, por ter mais recursos. Mas acho que vale a pena dizer também, né, que mesmo no mundo corporativo, todo acionista tem um limite, né, de verba ali. Então, chega um momento que você, né, tem aquela quantidade de dinheiro para você desenvolver as atividades, mas chega um momento que eles vão querer, né, dar savings, né, recuperar aí algum dinheiro, trabalhar com eficiência, né, fazer mais com menos. Então, em alguns momentos, isso pode ser parecido até esses dois ambientes. E, por fim, o quinto aspecto é a questão da comunicação, né? Então, acho que entre ali as pessoas, né? Às vezes, no mundo acadêmico, ele pode ser mais informal, né? Pode ser mais pessoal. E no mundo corporativo, existem, né?
algumas conduções, né, mais formais, né, um olhar mais profissional, então tudo envolve reportes, apresentações, né, reuniões estruturadas, para que realmente garanta esses altos níveis de produtividade. Nossa, Marina, eu tô te ouvindo e eu fico feliz logo de cara, porque primeiro que começa a fazer muito sentido para mim, pela minha trajetória. Né? Eu começo a ver, assim, essas diferenças que você comentou. E, assim, eu já fico empolgado porque eu acho que isso vai fazer sentido para muita gente, assim, para muito amigo. Eu vou compartilhar isso com muita gente, porque, assim, vai ser muito bom. Assim, eu sei mais ou menos o que a gente vai conversar, e a partir de agora a ideia é colocar o profissional em foco, né? Então a gente vai começar a falar dessa jornada, mas na questão, assim, do indivíduo nessa trajetória. E isso eu acho que vai, assim, fazer sentido para muita gente. Eu já estou ficando bem entusiasmado. E, bom, continuando, então, nessa perspectiva, né, dificuldades. A gente falar em dificuldade, quais são, né, os entraves, os empecilhos, os medos, enfim, que um profissional, né, do mercado, do mundo acadêmico, ele enfrenta a hora de procurar um emprego numa multinacional, porque a gente fala assim, nossa, a gente está aqui, né, a gente se relaciona na academia, né, a pessoa se relaciona com as multinacionais, os pesquisadores são clientes, mas aí tem aquele doutor, recém-doutor, o cara um aspirante ao mercado de trabalho, ele fala, nossa, mas essa multinacional acho que não é para mim, algo do tipo, assim. Então, pensando um pouco nessa reflexão de dificuldades, quais são, né? Joia, Bruno, muito bom. Então, vamos lá, né? Eu trouxe, assim, alguns pontos até para a gente refletir, então, com relação a essas dificuldades. Então, tem essa questão do excesso de qualificação, né? Que para determinadas posições isso pode, né, tornar essa busca mais difícil. Então, acho que é um ponto. Um segundo ponto é gerar competição, né? Então, se você está ali numa vaga, né, onde você é um candidato em potencial, né, pode existir uma busca acirrada, né, por vagas aqui no Brasil, até vagas internacionais, né, e pode ter muita gente qualificada dentro do processo. Então, isso pode ser uma dificuldade, né? Tudo vai depender da vaga, né, que cada um tá vivenciando. Ou pode ser esse excesso de qualificação ou essa competitividade. Um outro ponto seria a falta de experiência em negócios, né? Então, assim, existe uma expertise na área de estudo, né, desse profissional acadêmico, mas a gente sabe que pode existir algumas lacunas, né, desse olhar de negócios. Então, saber, de alguma forma, lidar com isso e ir em busca, né, desse desenvolvimento. Uma outra dificuldade que pode acontecer é a questão da falta de experiência, né, como eu acabei de falar aqui, em negócios como um todo, mas a falta de experiência também em vivenciar esses processos seletivos. O processo seletivo do mundo corporativo, geralmente eles são rigorosos, né, tem muitas etapas, tem entrevista, tem ligação, tem teste comportamental, às vezes tem dinâmica, né? E isso, a pessoa, né, o acadêmico, quando ele vai para esse momento, ele precisa se sentir confiante, né, tá com uma fala muito bem estruturada, com todas as grandes entregas muito bem definidas nesse discurso, né, nesse storytelling que a gente conta. E eu gosto até de falar, né, para os meus alunos, que acho que vale a pena aqui, que pode ajudar, né, a diminuir essa dificuldade, é você, de vez em quando, testar a sua empregabilidade. Então, olhar vagas, né, que estão disponíveis e falar, opa, vou participar desse processo, vamos ver, né, vamos ver se eu vou passar na triagem, vamos ver se eu vou passar nas outras etapas. E, às vezes, assim, a gente entra num processo, passa na triagem, vai para as entrevistas, na primeira entrevista a gente se sente deslocado, fala, poxa, eu não falei bem, né, não me expressei da forma que eu deveria me expressar, mas aí, de repente, você vai para uma segunda, vai para uma terceira,
Aí, na partir da terceira, você já está arrasando, né? Você já está muito mais confiante para participar. Então, acho que são dificuldades que existem, mas que a gente pode aí treinar, né, para que elas possam ser superadas. Certo. E aí, bom, se eu sei que eu tenho determinadas dificuldades, eu preciso me preparar para elas. E aí eu acredito que deve ter um caminho, né? Se você deve ter dicas, várias orientações aí, para como a pessoa vai se preparar, então, para esses desafios iniciais e depois, óbvio, para aqueles com os objetivos mais robustos, uma realização de carreira mais certa, assim. Então, sobre esse preparo, né? Porque se a pessoa entende onde que pode ser o problema, o entrave, então, como que eu me preparo para eles? Ótimo, excelente, Bruno. Então, acho que o primeiro ponto é a gente desenvolver habilidades que estão fora da nossa zona de conforto, né? Então, e eu gosto de falar sobre zona de conforto, porque a gente fala muito, né? Que a gente tem que sair da zona de conforto, né? Sai ali do quentinho, faça o diferente, se exponha. Aqui mesmo na Deteflex a gente fala muito, né, de pratique o inédito, né, que se expõe ao novo para ganhar novas habilidades, mas quando a gente fala dessa zona de conforto, eu gosto muito de trazer um conceito, né, que a gente tem que tomar muito cuidado para sair dessa zona de conforto, para a gente não ir para uma zona de pânico, por exemplo, né, uma zona onde a gente não está realmente preparado para aquele momento. Então, uma forma da gente conseguir se desenvolver, né, seria a gente ampliar essa zona de conforto por meio do aprendizado, né? Então, desenvolvendo essas habilidades. Então, uma habilidade de comunicação, né? Então, como é que tá a minha comunicação? Tá legal, não tá? Como é que eu vou melhorando essa habilidade aos poucos até realmente eu ter uma oratória extremamente desenvolvida, né? Então, acho que esse é um ponto. Então, essas habilidades podem ser de comunicação, né, de negociação, de negócios em si, né, de business, de marketing. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto que eu vejo que é muito importante para as multinacionais é a questão do idioma, né? Né, a gente está falando de multinacionais, né? Então, geralmente aí as matrizes estão, né, em outros países, né? Então, tem aí multinacionais americanas, francesas, espanholas, né? Então, é importante que essa proficiência, né, no idioma esteja bem desenvolvido. Eu enxergo que muito, né, do material acadêmico que os profissionais entram em contato, né, durante mestrado, doutorado e os projetos, eles já desenvolvam, né, bastante essa questão do idioma. Porque tem que ler, né, muito paper, né, tem muito congresso internacional, né, às vezes vai para algum lugar para apresentar um banner, né, algum projeto, então esse aluno ele já acaba se expondo, né, em outro idioma. Então, acho que no final a gente traz o ponto idioma aqui, mas grande parte das pessoas já está se desenvolvendo. Tem a questão de ter um LinkedIn, eu acho que é importante as pessoas se prepararem, né, estarem dentro dessa plataforma. A gente sabe, né, que grande parte aí do mundo acadêmico está dentro do currículo Lattes, mas é importante ter um LinkedIn, né? É uma outra plataforma, uma plataforma global, tem uma visibilidade diferente, então é muito importante estar pronto para entrar dentro desse mundo do LinkedIn. E por fim, pesquisar sobre as empresas que esse profissional deseja trabalhar, que ele tem interesse, que ele consegue identificar que o conhecimento acadêmico dele pode agregar, né, naquela empresa, naquele determinado segmento, atuação. Então, acaba realmente tendo aí algumas lições de casa, né, para você ir fazendo e se desenvolvendo. Isso faz muito sentido quando eu falo assim, alinhamento de expectativa, né, aquela frase que o que é bom para mim pode não ser bom para o outro.
E aí, nas competências, como que as multinacionais enxergam um mestre ou um doutor competente, né? Onde que está o valor mesmo em habilidades, competências deste profissional para as multinacionais? Porque a gente, né, o pós-graduando, o pesquisador, enfim, ele está num universo muito fechado e, como você já pontuou, né, uma realidade diferente, objetivos diferentes. Então, qual é o olhar da multinacional para o profissional e não o profissional só olhando assim, eu quero aquela vaga, eu quero trabalhar com isso, eu quero essa empresa. O olhar inverso. O que você pode dizer, continuar aí nessa sua fala, muito interessante, inclusive. Ótimo, Bruno. Eu acho que o primeiro ponto é a experiência em pesquisa, né? Então, de você saber que você tem um profissional com conhecimento extremamente qualificado, né, aprofundado, e de alguma forma ele encontrou ali uma solução para algum problema. Uma segunda competência seria essa habilidade analítica, né? Então, até pensamento analítico, né? Então, essa análise de dados, a capacidade de lidar com informações complexas, de trabalhar, né, conceitos novos, tudo isso vai enriquecendo, né, esse pacote de habilidades aí do profissional acadêmico. Trago também um outro ponto como capacidade de comunicação, olhando aí fala e escrita, né? Porque o acadêmico, ele é muito estimulado a escrever, né? Então, ele escreve muito para os projetos, para papers, artigos, né? Então, ele precisa comunicar uma ideia, ele precisa sintetizar esses conceitos, muitas vezes conceitos novos, complexos, obviamente, né, que existe ali também uma escrita bem científica, mas que ela pode, né, ser lapidada, né, e complementada para que ela se adeque a essa comunicação mais assertiva, né, mais persuasiva, que é valorizada também nas multinacionais. E a gente pode trazer também a questão de adaptação e flexibilidade. Então, a gente sabe que no mundo acadêmico as coisas mudam, né? Então, um projeto pode mudar, a verba pode diminuir, pode acabar. De repente, um equipamento que esse profissional estava contando para fazer aquele experimento não tem mais, né? Então, tem que encontrar uma alternativa. Então, eu vejo assim, a adaptação e flexibilidade que o acadêmico tem, né, que os profissionais que desenvolvem isso, eles estão, quem tem, né, de encontrar alternativas, encontrar soluções, é sempre o que o mercado deseja, né, porque é isso que a gente está vivendo agora, né, o mundo em completa aí transformação. E acho que só para fechar, aí, então, a gente falou, né, de experiência em pesquisa, essa habilidade analítica, capacidade de comunicação, adaptação e flexibilidade, e tem um ponto também de liderança por influência, né, o fato do profissional, né, que está fazendo mestrado, doutorado, muitas vezes ele está acompanhando ali outros alunos, né, de iniciação, alunos que estão com bolsas técnicas, então acaba ali ajudando, né, liderando, estimulando esses profissionais mais novos, né, acaba sendo ali um tutor, então pode ser uma experiência também levada em consideração por esse profissional acadêmico e levar como uma experiência numa entrevista, por exemplo. Ótimo. Tá, eu vou continuar nessa linha. E aí, assim, bom, é difícil, existem algumas dificuldades, aí eu domino essas dificuldades e crio soluções para elas. Você pontuou quais competências a empresa, né, a multinacional tem de expectativa como profissional, e aí criou-se aí um currículo, uma fala, um comportamento nessa sua última resposta. E, bom, e aí eu acredito assim, está acontecendo o processo, o mestre ou doutor, ele vai precisar colocar tudo isso em prática. E aí não é só o currículo, né? Você mesmo já falou que esse processo é muito mais longo, com muito mais etapas, com uma série de outras análises diferentes dos processos dentro do mundo acadêmico. Tá, a pergunta é, como que esse profissional, né, com mestrado, doutorado, ele pode aumentar a chance de ser contratado? Ótimo, excelente, Bruno.
Então, saber mais, né, sobre os negócios e entender como esse seu conhecimento técnico, científico, pode trazer soluções práticas para a empresa, né? Então, eu trabalho com melhoramento genético de cana, né, por exemplo. Como é que isso pode mudar, ajudar, né, no processo produtivo da cana, né, na produção do combustível. Então, olhar, né, ter esse olhar mesmo de negócio. Segundo ponto é um olhar de mercado. Então, habilidades aí de gerenciamento de projetos, de liderança, de planejamento estratégico, né? Às vezes de finanças mesmo, de números, né? Então, trazer um olhar mais sistêmico. A gente já falou de comunicação, mas trago aqui novamente essa comunicação, né? O combo, comunicação, marketing. Então, trazer uma comunicação mais assertiva, né? Garantir que o que você está falando, o outro consiga realmente absorver a informação, né? Desenvolver essa escuta ativa também, que a gente tem falado isso muito no mercado, a importância, né, dessa escuta. Saber divulgar, né, ideias de forma mais atrativa, de forma mais persuasiva. E um ponto que vale para tudo, né? Assim, a gente conseguir conectar experiências que podem complementar o conhecimento que o acadêmico tem, né? Então, eu participei de um projeto voluntário, eu fiz um projeto numa determinada instituição, às vezes, né, participei de um grupo de networking, um grupo de discussão, até a vivência, né, com os amigos que trabalham no mundo corporativo, né, de se interessar por isso, falar, olha, me conta, né, como é que é lá a sua rotina do dia a dia. Eu acho que tudo isso vai, de alguma forma, enriquecendo esse nosso olhar, né, do mundo corporativo. Então, enxergo que seria muito uma trilha legal, assim, para aumentar essas chances, né? Então, de saber negócios, esse olhar de mercado, melhorar a comunicação e marketing, e trazer essas experiências que foram feitas fora da academia, com uma roupagem, né, que se torne mais relevante aí num processo seletivo, né, numa conversa com um gestor, com tanto um gestor do RH ou um gestor da área. Maravilha. Eu vou entrar agora no mundo que eu sei que você domina e gosta de falar, que é o famoso LinkedIn, né? Quem está na academia tem currículo Lattes, tem artigo publicado, tem perfil associado à ciência, tal. Mas, para o mundo corporativo, o LinkedIn, ele tem um peso e é a fonte, talvez, de informação, de recurso daquele profissional para o mundo corporativo. E como eu sei que você domina e gosta do LinkedIn e gosta de falar sobre essa ferramenta e dos benefícios dessa ferramenta, por favor, fique à vontade. Ótimo, Bruno. Eu particularmente, assim, gosto muito do LinkedIn. Eu, né, já faço mentoria de LinkedIn há muitos anos e ajudo aí todos os profissionais e profissões, mas eu vejo o LinkedIn realmente como uma porta de entrada, né? Então, assim, ele é o nosso cartão de visitas. Então, imagina, né, às vezes eu tenho alguns alunos que falam, Marina, eu vou num evento tal, né, e a hora que você está lá sentado no evento e vai vir um palestrante e apareceu, né, o nome dele lá no painel enorme de LED, a primeira coisa que a gente vai procurar, independente se ele é da área acadêmica, né, ou do corporativo, é o LinkedIn, né? Eu quero saber, né, qual é a formação dessa pessoa, o que ela fez até agora, qual foi a história profissional dela. Então, o LinkedIn, ele é uma ferramenta poderosíssima, né, dessa exposição profissional, né? Você ganha muita visibilidade, até mesmo porque é uma plataforma muito fácil de entrar, né? Se você configurar, inclusive, o seu perfil, você pode deixar ele visível até para pessoas que não têm perfil no LinkedIn, né? Então, assim, você amplia realmente muito essas chances de ser encontrado. Um outro ponto é networking, né? Então, você cria uma rede de contatos, né? Constrói ali conexões com pessoas que estão dentro da sua área de atuação, pessoas que estão fora, influenciadores,
Então, o seu olhar de mundo amplia também. Um outro ponto com relação ao network, que eu gosto muito do LinkedIn, é você poder modelar os perfis, né? Então, imagina procurar os grandes pesquisadores, entender a jornada deles, falar, poxa, eles fizeram mestrado, doutorado nessa tal universidade, né? Às vezes a pessoa está procurando um novo lugar para se desenvolver, então você pode falar, poxa, que legal. Você começa a entender ali, às vezes, até alguns padrões de carreira, e fala, nossa, é um caminho a ser seguido. Então, eu gosto muito dessa modelagem, né, de perfil que dá para fazer dentro do LinkedIn. Uma outra questão, né, que acaba sendo muito natural, né, e até óbvia dentro da plataforma, é procurar vagas, né, então, as candidaturas que estão ali disponíveis dentro da plataforma, né, são as candidaturas simplificadas ou candidaturas que te levam, né, a alguma outra plataforma onde você tem que fazer o preenchimento, mas entender também que existem vagas secretas, né, a gente chama de secreto porque às vezes não está ali disponível, né, para todo mundo no LinkedIn, às vezes está fechado com o Headhunter, às vezes são as próprias pessoas que trabalham lá que estão divulgando, então você conseguir entender essas dinâmicas para que você consiga em busca dessas vagas, e assim, eu tenho relatos de pessoas, né, de saber fazer esses contatos com essas pessoas-chaves, que ela se coloca à disposição ali, e a vaga às vezes nem existe, mas ela já entrou em contato com uma pessoa que a hora que a vaga aparecer, fala, poxa, eu tenho um contato no LinkedIn, conversei com um profissional super legal um tempo atrás, vou resgatar aqui o contato dele. Então, acho que isso é bem legal. A construção da marca pessoal, né, então a gente contar a nossa história, quando o LinkedIn, ele tem uma riqueza muito grande de campos, de funcionalidades, ele não tem um limite, né, do que você pode escrever ou não, né, quando a gente fala, por exemplo, de um currículo para o mundo corporativo, ele tem algumas regras, né, ele tem que ser um modelo atrativo, ele tem que chamar a atenção dos recrutadores em 6 segundos, ele tem que ter no máximo 2 páginas, tem várias regrinhas, né, que você pode seguir para que você passe, né, nessas etapas de triagem, mas no LinkedIn você tem uma liberdade maior, né, de contar suas transições de carreira, contar experiências internacionais, congressos, né, tudo que esse profissional vivenciou. E o que eu mais gosto também, assim, quando a gente fala sobre marca pessoal, que, lógico, você está ali trabalhando sua visibilidade, sua empregabilidade, mas o fato da sua história estar ali centralizada, né, num lugar, aquilo também te empodera, sabe? A gente olha e fala, poxa, que trajetória legal que eu tenho. Né, às vezes a gente fala, tem gente que olha assim para trás e fala, nossa, acho que eu fui muito sortuda de conseguir ter alcançado tudo isso, mas não é, né, não se trata de um golpe de sorte, né, a gente chega onde a gente chega por causa do nosso esforço, da nossa dedicação, das oportunidades, dos relacionamentos, então essa construção dessa marca é boa para o mercado e é bom para a gente, né, para o nosso autoconhecimento e a nossa autoestima profissional. E, por fim, né, ter acesso a uma plataforma profissional, né, que é diferente das outras redes sociais, né, de um Facebook, de um Instagram, né, é uma plataforma ali onde as pessoas seguem, né, tem uma conduta muito profissional, uma plataforma global, então, como eu disse, né, tem uma riqueza, né, de recursos, de ferramentas, de grupos específicos de discussão, né? Então, qualquer pessoa que está ouvindo aqui pode pegar lá a palavra-chave da sua atuação, colocar ali num campo de busca do LinkedIn e pode ser que você encontre grupos de discussão que tem 20 mil pessoas, 100 mil pessoas, isso é muito legal, né? Pode acompanhar tendências também, entender as mudanças do mercado. Então, quem está no LinkedIn hoje e se mantém ativo também, né? Não adianta só ter o perfil e não usá-lo, acaba tendo ali uma fonte, né, de conhecimento e de networking muito rica. Então, a gente é muito importante que a gente esteja também, né, nessa plataforma. É isso aí, maravilha. Marina,
entrando aí num dos últimos temas, né, que a gente meio que alinhou aí para essa entrevista, a profissão do futuro, né, ou as profissões do futuro. Então, habilidades desses profissionais, né, que a gente o foco é o profissional tá na academia e olhando para o mercado corporativo, né, para o mundo corporativo. Então, assim, as habilidades desses profissionais, como que elas estão hoje, como você enxerga hoje, né, sem lapidar, sem entender, sem trabalhar, conectadas com as profissões do futuro? Ótimo. Eu vou até aproveitar, Bruno, porque nessas últimas semanas saiu a lista de top habilidades do Fórum Econômico Mundial, falando, né, sobre as habilidades de 2023 a 2027. E eu vou até ler sobre elas aqui para fazer esse gancho com o pessoal da academia. É uma lista bem rapidinha. Então, ele fala sobre pensamento analítico, pensamento criativo, repertório tecnológico, resiliência, flexibilidade, agilidade, motivação e autoconhecimento, empatia e escutativa, liderança e influência social, curiosidade e aprendizagem contínua, confiabilidade e atenção aos detalhes e controle de qualidade, tá? Então, quando a gente olha para essa lista do Fórum Econômico Mundial, a gente vê o quê? Habilidades essencialmente humanas, né? Tirando essa parte aí do repertório tecnológico, né? A gente está falando muito aí de pensamento analítico, de criatividade, de curiosidade, de liderança, de empatia. E quando a gente olha para esse profissional acadêmico, a gente traz, então, esse pensamento crítico-analítico, né, para essa facilidade de análise de dados, essa questão de boa comunicação e colaboração, né, como a gente disse lá no começo, o ambiente acadêmico, ele é muito colaborativo, e aí trazer também essa questão da flexibilidade, da adaptabilidade, como a gente deu exemplos aí, né, que os projetos mudam, então a gente está vivendo, né, a gente tem que ter essa capacidade de se adaptar. A pandemia foi um dos grandes momentos, né, de flexibilidade, adaptação, resiliência. Então, eu enxergo, sim, esse profissional acadêmico com essas habilidades extremamente humanas, né, que a gente está falando aí de soft skills, e que são habilidades que se conectam com o que o mercado está precisando, com o que o Fórum Econômico trouxe agora, né, como uma nova lista. Então, é muito mais, às vezes, a gente conseguir se empoderar dessa habilidade e a gente trazer exemplos de como a gente pode contar que a gente tem essa habilidade, né? Então, resultados que a gente teve usando aquela habilidade, porque não dá simplesmente para a gente falar, eu tenho habilidade de análise de dados, mas ok, legal, quais são os resultados, né? Em qual projeto você atuou? O que veio aqui de resultado legal, né? Então, a gente tem que ter esse conhecimento desse nome dessa habilidade e já ter na sequência, esse discurso que realmente traga detalhes e exemplos de como essa habilidade foi desenvolvida na prática. E eu só queria trazer um ponto, Bruno, aqui. A gente está falando muito, né, do mundo acadêmico, do mundo corporativo, e aqui a gente está falando, eu não podia deixar de falar isso, porque a gente está num momento muito de humanizar as nossas carreiras, né? Eu acho que tem pautas muito importantes falando sobre saúde mental, né, sobre os ambientes de trabalho. Então, eu estou trazendo aqui um panorama, né, em ambientes saudáveis, independente se é da academia ou da empresa, ambientes saudáveis, onde está todo mundo usando sua melhor habilidade, trabalhando com colaboração, né, seguindo no mesmo caminho. Mas a gente sabe, né, que independente, né, da academia ou das empresas, as empresas, né, e a academia são feitas por pessoas e que existem os seus desafios, né, então que vai existir competitividade, que vai existir questões aí com o ego, questões de burnout, né, como eu disse, essa questão de cuidado com a saúde mental. Então, assim,
é importante a gente olhar sempre para os ambientes e analisar as oportunidades que estão vindo, a gente topar e fazer sempre essa leitura, né? Falar, olha, isso aqui tá legal para mim, né? Eu estou ultrapassando os meus limites, ou não, tá bacana e eu vou continuar. Eu acho que isso faz parte, né, desse olhar aí mais criterioso para a nossa vida e para a nossa carreira, né? Com muito mais com um olhar de protagonismo e não de, meu Deus, né, só quero conseguir um emprego, mas de falar, olha, eu estou aqui prestando um serviço para a empresa também, né, me devolve algo muito bacana, né, como desenvolvimento, como um ambiente, como um salário, né, como benefícios, mas eu não podia deixar de falar esse ponto que a gente tem vivido aí, né, eu ouço histórias de pessoas sofrendo, né, no mundo do trabalho, seja na academia ou nas empresas, semanalmente, né, e já acompanho isso há vários anos. Então, a gente tem que, sim, se adaptar, ser flexível, mas a gente também tem que entender, né, fazer as leituras aí de cenários para que a gente fique bem, né, e levando ainda em consideração que está chegando aí inteligência artificial, né, as coisas estão mudando muito rápido, né, ChatGPT chegou em novembro, já movimentou muita coisa e vai movimentar ainda mais, tanto o mundo corporativo quanto o acadêmico. Pois é, e a gente poderia ficar horas aqui conversando, porque eu acho que, assim, mais uma vez, tudo que você está dizendo, está falando, o exemplo que você está trazendo, para mim está fazendo muito sentido. Eu acho que eu já dei alguns passos nessa sua fala, como já vivenciei algumas coisas dessa sua fala, mas conheço pessoas e, mais uma vez, acho que isso vai ser útil para muita gente e está sendo útil para mim. E, assim, eu estou super feliz, tá? Mas precisamos dar um fim, pelo menos, para essa entrevista e que, se acontecer, de a gente conversar mais um pouco em outro momento, né? Que assim seja. Mas, Marina, para a gente finalizar, eu vou deixar a palavra para você, meio que assim, um tema livre, uma fala no sentido de eu te fiz algumas perguntas, você explorou muitos assuntos e ficou faltando alguma coisa? Você acha que é relevante comentar, né, mais algum ponto que não foi mencionado, que eu não te perguntei, ou que você não respondeu? Porque estamos chegando ao fim e eu vou te passar a palavra agora para fazer aí uma reflexão, trazer algo a mais do que você já conversou, já falou com a gente, enfim. E agradecer mais uma vez a sua presença aqui no Cromossomo em Foco. Maravilha, Bruno. Eu agradeço de ter esse tempo, esse momento livre, que eu quero trazer 3 pontos de oportunidade de reflexão. Vão ser temas rápidos, mas acho que eles são muito relevantes. O primeiro, então, assim, como a gente está falando aqui, né? Você é bióloga, eu sou bióloga, né? Então, aqui dentro do podcast do Cromossomo em Foco, vai ter muitos biólogos e pessoas, né, dentro dessa área. Então, assim, a gente vê hoje no mercado oportunidades crescentes, né? Quando a gente fala aí de empregos verdes, né? Então, tudo relacionado a ESG, né? Então, meio ambiente, segurança, né? Essa questão de governança, oportunidades ecológicas, agrícolas, né? Muitas pautas climáticas. Eu gosto muito e acompanho, né, a agenda de 2030 da ONU, né, que fala sobre os ODS, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e eu deixo aqui uma reflexão para todos vocês, né, de quem não conhece, né, os ODS, conhecer todos eles e pensar, né, qual ODS se conecta com o meu trabalho, né, como o meu trabalho na academia hoje, ele contribui para essa agenda da ONU, né, como ele contribui para o mundo. Eu, Marina, eu gosto muito disso, sabe, de pertencer, né, a coisas maiores e falar, poxa, eu estou ajudando o ODS do trabalho, né, que é algo que é extremamente impactante para as pessoas, né, para a nossa sobrevivência, para a gente usar as nossas habilidades. Então, fica esse ponto, né, desse crescimento aí de empregos verdes e pensar, né, qual seria o ODS conectado com você. Um segundo ponto
que eu comentei lá em cima, né, falando sobre empregabilidade, eu falo muito sobre essa palavra e bato muito nessa tecla, que é quando, se você está começando agora, né, se for escolher um projeto lá na academia, não vá simplesmente, é o projeto que apareceu, é o único que tem bolsa. Lógico, a gente precisa pensar nessa questão, né, da nossa sobrevivência, mas assim, não deixe de pensar em todas as possibilidades que aquele projeto pode te trazer, né? Então, fazer algumas perguntas, né? Eu posso trabalhar onde com isso, né? Isso que eu vou pesquisar, ele é amplo, né? Ele é atrativo para o mercado? Tem chance de virar uma patente, né? Então, assim, pense em todas as possibilidades. Eu tenho o caso de uma aluna, eu vou contar aqui para vocês, talvez alguém se identifique e vai ilustrar isso. Ela fez uma transição de carreira e da nutrição para a advocacia. E no momento que ela estava na faculdade de advocacia, ela fez tomou, né, uma decisão de não fazer o estágio obrigatório lá, né, do jeito que ela deveria fazer, né, nos escritórios, porque ela falou, eu quero ir para a área de concurso público, então nem vou me dedicar tanto. Só que no meio do caminho ela mudou de ideia, e aí ela perdeu essa janela do estágio, né, e agora, às vezes, para voltar, né, para o mercado, assim, essa experiência acaba sendo um pouco mais difícil. Então, por que eu estou contando essa história? Por isso, né? Porque às vezes ali está desenhado alguns caminhos que a gente precisa mapear e ter um olhar mais macro e não perder oportunidades que são importantes. E acho que um outro ponto com relação à empregabilidade que é assim, né, Marina, estou aqui no meu mestrado, estou no doutorado, eu sei que vai acabar em algum momento. Que hora que eu tenho que ter uma virada de chave para falar, agora eu vou começar a me preparar para ir buscar oportunidades no mundo corporativo. E gosto também de trazer, por exemplo, carreiras de atletas, né? A gente sabe que atletas têm, às vezes, uma limitação com relação à idade, né? Condições físicas. Então, hoje existe uma gestão de carreira dos atletas que é muito forte, né? Eu já me envolvi muito com essa área de educação física também. E de assim, vai acabar, eu tenho esse limite, o que eu vou fazer? Eu vou me preparar, né, para essa nova transição, né? A mesma preparação que profissionais que já estão concluindo a carreira, né, vão se aposentar, eles também fazem essa transição. Então, qual é a virada de chave aqui para vocês, né, que são da academia? Então, entenda, né, essa linha do tempo, quando que termina, né, esse pacote de habilidades que a gente falou aqui, né, durante a nossa conversa, quais estão bem desenvolvidas, quais eu ainda, né, tá num nível baixo, né, eu preciso desenvolver mais, né, aplicar upskilling, reskilling, né, um conceito aí de desenvolvimento de habilidades. Como é que eu posso treinar para ficar bom em entrevistas, né? Será que eu posso ter um mentor para me ajudar a ir para essa área? Então, assim, pensem nisso, né? Façam dessa virada de chave um plano, né, de carreira. E aí, para fechar, como eu disse para vocês, né, eu convivo, né, ou até hoje, grandes amigos que são cientistas, né, e que trazem a ciência como um propósito, né, de estar ali naquele ambiente como uma forma de mover, né, o seu conhecimento, estar conectado com o seu coração, né, então, pessoas que estão ali em busca de uma cura, de um tratamento que pode revolucionar a vida de um paciente. E tem pessoas também, né, que às vezes estão no mundo acadêmico porque foi a oportunidade que apareceu, ou porque era uma fonte de renda, e isso acontece em todos os ambientes, né, no acadêmico e no corporativo, né. Então, assim, busque qual habilidade você sabe que você faz bem, né, que você entra em estado de flow, né, estado de flow é quando você faz uma atividade que o tempo passa e você nem vê.
Então, para que você faça escolhas de carreira que estejam conectadas, né, com que você realmente possa contribuir com o melhor que você tem, né, como pessoa e como profissional. E aí, por isso que essa questão do autoconhecimento, ela é fundamental, né, para você entender quais são essas habilidades mestres, né, suas habilidades mestres, cada um vai ter o seu pacotinho, né, de habilidades, e que bom que o mundo é diverso, né, e cada um tem um olhar diferente, uma singularidade, mas assim, não deixem de olhar para isso, para fazer boas escolhas, né, porque quando a gente está conectado num caminho que faz sentido para a gente vai se sentir satisfeito, a gente vai contribuir, a gente vai colaborar, a gente vai ganhar dinheiro, a gente vai ganhar reconhecimento, acaba que vira uma consequência, né, de uma boa escolha. Então, invistam nisso, né, nesse autoconhecimento, além desse conhecimento técnico, científico, que acaba sendo muito bem desenvolvido aí ao longo do tempo. E é isso, Bruno, queria fechar com esses 3 pontos, que acho que são reflexões importantes e que às vezes a gente não tem tempo para falar sobre isso. Então, fico feliz de ter tido esse momento aqui livre, né, aberto para trazer esses 3 pontos que também me motivam, né, ajudar as pessoas para que elas encontrem caminhos de carreiras que estejam conectados, né, com o que a gente quer viver, né, e ser feliz. Não, ótimo. Eu sempre faço esse final, assim, tema aberto, tema livre, porque é a hora que a pessoa consegue ser um pouco mais próxima do ouvinte, né? Ela consegue se aproximar porque ela fala o que está meio que fora de uma pauta, né? Você tem a oportunidade de falar o que você pensa, não presa numa resposta ou numa pergunta engessada. Então, todo final de todo podcast é bem legal de ouvir, porque eu acho que o entrevistado fica sempre bem à vontade e contribui muito. A última fala sempre contribui muito com o ouvinte, ao meu ver, né? E aí, Marina, nós temos uma novidade, né? Existe, gente, vocês que estão ouvindo aqui o podcast, primeira coisa, fique atentos às nossas redes sociais, né? A Marina vai poder falar um pouco mais das redes sociais dela, mas dentro do Trissomia Livre, que é uma rede social que organiza e que oferece esse podcast, mas eu conversei com a Marina conversou comigo, nós trocamos algumas figurinhas e a Marina vai disponibilizar para os ouvintes do podcast, e aí ela vai poder falar um pouco mais sobre isso, uma mentoria em grupo do Estúdio LinkedIn com foco em acadêmicos. Então, assim, eu acho que isso casa com o propósito da entrevista, casa com o propósito do tema, e aí é o jeito da gente fechar com prática o que foi conversado aqui. Marina, faça o convite, explique melhor essa nossa novidade, essa iniciativa que você teve, inclusive com o Nós Somos em Foco, e para a gente finalizar. Show, Bruno! Exatamente, acho que esse nosso bate-papo, né, a gente falou, poxa, a gente trouxe tantos pontos legais, falando do mundo corporativo, do próprio LinkedIn, né, e por que não, né, aqui na DTFlex eu tenho essa mentoria, que eu chamo, né, de Estúdio LinkedIn, né, um LinkedIn aí nível avançado, onde a gente trabalha todos esses campos, essas funcionalidades, posicionamento, algoritmo, né, existe um algoritmo dentro do LinkedIn, e aí a ideia é realmente que a gente faça uma mentoria em grupo, né, para os interessados aqui do podcast. A gente vai criar aí um cupom especial, né, do Cromossomo em Foco, e para que a gente possa ter esse momento, né, todos juntos, cada um coletando aí de memórias e de artigos e de publicações, né, e entender qual é o campo correto para colocar aquilo, né, e ter realmente um perfil acadêmico dentro da plataforma do LinkedIn. Então, o Bruno e eu, a gente até disponibilizou aí um link, né, para as pessoas que têm interesse em participar, né, a gente ainda não fechou a turma, a gente vai ver aí quem está interessado, e fechando a turma, a gente vai ter um preço especial, para que realmente a gente, né, vocês tenham um momento aqui comigo e tenham um direcionamento, né, então vocês saiam aqui da experiência, né, com o currículo Lattes que vocês já têm, e um currículo no LinkedIn, onde vocês vão poder
saber procurar vaga, se posicionar, né, modelar esses perfis. Então, acho que tem muita oportunidade e a gente não poderia, né, deixar de falar tanto sobre esse tema e, como o Bruno falou, né, não ter uma ação prática. Então, o Bruno aí vai disponibilizar o link para que vocês se inscrevam e aí depois o time da DT Flex vai entrar em contato com cada um de vocês para a gente ver aí os detalhes de como seria essa mentoria. Mas estou super animada com essa oportunidade de estar mais próxima aí de vocês e poder agregar, né? Acho que esse é o principal. É isso, agora sim a gente pode encerrar a nossa conversa, Marina. Muito obrigado pela sua participação, pelo seu tempo, sua disponibilidade, todo o seu conhecimento, eu acho que pessoas como você precisam estar mais acessíveis, precisam estar mais, assim, em contato no nosso caso, com os acadêmicos, porque eu fiz essa transição e não foi fácil. Eu ainda estou numa adaptação de ambiente de trabalho, de objetivos de cada um desses dois ambientes. E, assim, gente, para vocês estão ouvindo, não é fácil, é desafiador pra caramba. Então, assim, agora que eu encontrei a Marina e a Marina está, né, no ouvido de vocês, façam contato conosco, entre no link, eu vou disponibilizar esse link, vou falar mais sobre isso nas redes sociais e eu espero, de fato, assim como a Marina falou, que esse episódio, que esse assunto agregue na carreira de vocês, assim como agregou na minha, e eu vou continuar trocando umas figurinhas com a Marina, com certeza. Perfeito. Bruno, obrigada, viu? Obrigada, foi ótimo aqui o nosso bate-papo. Para todo mundo que está ouvindo, saiba que vocês podem contar comigo, né? Me procurem aí nas redes sociais, Marina Quaglio no LinkedIn, no Instagram, Facebook, YouTube, né? Acho que é isso. O importante é a gente criar essa rede de apoio, né, profissional, para que a gente realmente crie, né, as carreiras incríveis que todo mundo sonha e estão juntos nessa jornada. Obrigada, Bruno. Valeu mesmo, viu? Obrigado, Marina, mais uma vez. Um abraço. E para vocês que estão nos ouvindo, gente, eu deixo aqui o convite para ouvir os próximos episódios e acessarem o @trissomialivre, que é um Instagram dedicado à citogenética, que eu faço parte, que eu sou o criador. E lá vocês vão encontrar tanto informações de citogenética como informações do podcast Cromossomo em Foco, porque lá no Trissomia Livre a gente fala oficialmente em nome deste podcast. Cromossomo em Foco. O podcast Cromossomo em Foco é uma forma auditiva de informar, engajar e envolver pessoas através dos conteúdos relevantes sobre citogenética, permitindo um relacionamento direto com o público e potencializando oportunidades, aumentando o network e estreitando um relacionamento entre ensino, pesquisa e serviço. Nós acreditamos que o podcast Cromossomo em Foco é uma maneira clara e objetiva de comunicação, destacando-se sob demanda, ou seja, quando você apertar o play. Cromossomo em Foco. O podcast Cromossomo em Foco é produzido por Trissomia Livre, novo conceito de aprender citogenética, apresentado por mim, Bruno Faulingamba, biólogo e citogeneticista. O Cromossomo em Foco tem o apoio de Citogen Biotecnologia, inovando e mantendo a tradição. Solútil Diagnósticos, soluções diagnósticas integradas. Infocito, soluções em citogenética humana. O Max Lab, testes genéticos. Orientação genética, plataforma de exames genéticos, segunda opinião e aconselhamento genético. O Cromossomo em Foco pretende construir uma comunidade engajada com a citogenética. Até mais, aquele abraço. Cromossomo em Foco, construindo uma comunidade engajada com a citogenética.